Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Frente e ver o jogo que esses caras estão te proporcionando. O que esse Flamengo está fazendo, num período muito pequeno, né? Nenhuma taça, esse Flamengo não ganhou absolutamente nada, porque o Carioca eu não considero como obra desse time, é a obra passada, outros jogadores, etc. Então, esse time não ganhou absolutamente nada e talvez não ganhe a Libertadores. Sim. Porque é possível, claro. É só um jogo. Claro. Né? O brasileiro acho que já ganhou, viu? O brasileiro já era. Eu meio que decretei esse final de semana. Nesse final de semana passado. Pelos adversários. Certo. Nem Santos nem Palmeiras estão reagindo. Não dá. O Flamengo, o próximo jogo contra o CSA. Derrotando o CSA em casa, que tem tudo para acontecer, o Flamengo já vai superar, nessa altura do campeonato, a pontuação inteira que fez no título de 2009. Então, assim, é um time muito fora da curva. Tem outro elemento que torna incomparável esse Flamengo com o de 81. Eu acho que esse Flamengo é favorito contra o River. Mas eu não imagino esse Flamengo indo para o Mundial e colocando o Liverpool na roda, como colocou em 81. E o Liverpool de 81 era um time histórico do futebol europeu. Outros tempos também, né, Rizek? Aquele Liverpool em 81 tinha ganhado 4 Champions em 8 anos. O Flamengo foi lá, meteu 3-0 assim, ó, dando o olé. Eu acho que pode até jogar contra o Liverpool. Na época, muito mais desinteressado. Eram outros tempos. Vamos deixar 81 no panteão do futebol e vamos falar com os times mais terráqueos. Mas só o fato de ter o Liverpool no cenário novamente, é claro que para o torcedor é uma associação imediata, direta. Claro. E vou além, ó. Bom, primeiro, se vocês estiverem nos achando lunáticos, malucos, vem aqui nos desmentir na hashtag Seleção Sport TV. Mas sem xingar ou venha se unir à loucura também. Venha se unir à loucura porque o 5-0 ainda não acabou. Quando o Jorge Jesus disse essa frase que eu vou mostrar, eu mesmo falei, ele tá louco. Possível isso que ele tá falando. Não viaja. Hoje eu acho que ele tem razão. Roda. O Flamengo seria competitivo em ligas europeias? Teria a chance de ser protagonista da forma que está jogando? Em Portugal, seguramente. Disputava o título, não digo a brincar, mas disputava o título, era à frente de todos, disparado. E nas outras equipas, nos outros países, Inglaterra, já não direi a mesma maneira, mas disputava os seis primeiros lugares. Quando ele falou isso, eu tinha o Kleber Machado aqui na mesa e eu falei, não dá, como assim? Nenhum time brasileiro consegue ser protagonista no campeonato inglês. Aí comecei a pensar depois do jogo de ontem, o que a gente espera, por exemplo, se fosse possível transportar, não precisa nem ser o City, nem o Liverpool, um time G6 da Inglaterra no cenário brasileiro. Olha o que a gente esperaria deles. Invencibilidade de 18 jogos, esse Flamengo já tem. Vamos rodar, diretor? Esse Flamengo já tem. O que mais? Que esse time abrisse uma vantagem quilométrica no Campeonato Nacional, esse Flamengo já tem. Que ele massacrasse um campeão continental numa semifinal de Libertadores, ele fez ontem. Então, o que a gente esperaria de um time de ponta jogando no nosso cenário são coisas que o Flamengo já está fazendo. Repito, 18 jogos sem perder. Vantagem quilométrica para o segundo colocado, ele já tem. E massacre contra um campeão, é o caso do Grêmio, foi campeão há 2 anos, 3 semis seguidas de Libertadores ele já fez. Então eu acho que o Jesus não estava viajando quando ele falou isso não. Eu é que estava de duvidar. Hoje dá para... Você poderia estar falando do Arsenal, do Chelsea. Os 6 primeiros do ano passado foram City, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Tottenham, Arsenal e United. Foram os 6 primeiros do ano passado. Eu acho que o nível que o Flamengo adquiriu, mesmo, eu entendo o que você fala, mesmo sem grande concorrência no Brasil, é um nível muito alto. E acho que ter
no grupo atual. Não é ganhar aí, Arnaldo. Você vê que ele falou que é G6. Não estou comparando o Flamengo com o City nem com o Liverpool. Estou falando que... É disputar o campeonato na turma de cima. Você acha que o Flamengo não encara o Arsenal? Não, até porque o campeonato não é só contra esses 6. Claro. Então. Não é só esses confrontos contra Liverpool, Chelsea, Manchester City, não é isso. Então, assim, ele vai ter esse confronto com esses times no vai e vem, mas ele pega as equipes que estão fora do G6. E as equipes que estão fora do G6, o Flamengo faz frente normalmente. O problema é esse confronto direto com essas equipes. O Daniel Alves, quando chegou no São Paulo, no primeiro jogo, quando ele foi entrevistado após a partida, ele falou assim, o que você se sentiu de diferente? E ele respondeu, os jogadores adversários não guardam muita posição, é meio estranho, porque lá é tudo muito posicionado. O Flamengo pode ter uma equipe muito forte ofensivamente, mas ele vai encontrar equipes bem treinadas, não que aqui não seja, mas diferentes, com um padrão muito mais organizado. Sem dúvida. Então, assim, para o G6, eu acredito que o Flamengo possa chegar. Porque o confronto deles não é só com essas equipes, e sim com as inferiores abaixo desses G6. Né? Sem dúvida. É porque, assim, quando o Jesus falou isso, eu acho que ele foi vendo com o olhar de hoje, né? Ele foi super racional. Ele falou que o Flamengo disputaria título em Portugal. Disputaria, cara. A gente já pegou o melhor Benfica dele e é pau a pau com esse Flamengo. O melhor Benfica que ele dirigiu é do mesmo nível desse Flamengo. O Flamengo pode ser até melhor. E acho que ele seria G6, né? G6. É que tem o seguinte, né? Eu acho que uma coisa em que lugar esse Flamengo chegaria, uma discussão quase que inútil, né? Porque nós estamos falando de ligas diferentes, é tudo diferente, né? Agora, um dado que eu acho que precisa ser lembrado é que o jeito de jogar do Flamengo, a intensidade que esse Flamengo está jogando, a fúria para roubar a bola, isso lembra um pouco o futebol inglês. Isso, quer dizer, o jeito de jogar está se aproximando do jeito que todos jogam. De novo, eu não estou comparando qualidade de time, jogadores, não é isso. Eu estou olhando a equipe como um todo, né? A equipe como um todo, o Flamengo, poderia jogar o campeonato inglês a valer, hoje, né? Não sei por quanto tempo isso vai acontecer. E, de novo, né? É um time muito novo, é um time sem taça ainda. Então, a gente sempre tem que ficar com esse, vamos lembrar que, né? Porque senão a gente fica voando. Né? Eu só queria... a Taça do Brasileiro eu acho que já está na Gávea. Né? A Taça do Brasileiro já está na Gávea. Eu também acho. Eu concordo. A gente só não pode ser injusto assim... Se por acaso o Flamengo não conseguir o título da Libertadores, porque eu acho que o brasileiro já não tem mais como, que a gente não tire o mérito do que a gente tem visto. Claro. De uma ideia de jogo ofensiva, de um cara que não é do nosso país. E quando ele fala depois do jogo, o Bruno Henrique fala, o que o Jorge Jesus pede para vocês? Aí o Bruno Henrique fala assim, que a gente jogue com alegria, que tenha prazer de jogar. Isso é depois dos conceitos e dos princípios instalados dentro da equipe. Às vezes, André, eu trabalhei muitos anos aqui como atleta e eu recebia muito essas informações como os conceitos e modelo do meu jogo, sem ter conceito e modelo. Então, o conceito do meu jogo era assim, vai lá, joga com alegria, mas espera aí, e taticamente, o que eu preciso? Então, isso que o Bruno Henrique falou é pós-conceito já cravado dentro da equipe. Depois que ele cravou o modelo de jogo, a ideia de jogo, aí você passa o algo a mais, o tempero. Agora você se diverte, você já sabe as suas funções, agora faz com alegria, se diverte. Pedrinho, você sabe o que eu acho que mudou um pouco nesse Flamengo? O meu jeito de ver futebol sempre foi o seguinte, eu acho que do Arnaldo, pelo que eu conheço também. Você olhava a escalação que saía, né, na internet ali, né? Olha, hoje o Corinthians vai jogar assim, o Flamengo vai jogar assim, o Grêmio vai jogar assim. E aí eu olhava e via, tem 4 jogadores que marcam um pouco. E o meu limite era quase que, se tiver 3 jogadores que marcam um pouco, isso aqui não vai dar certo, né? Hoje eu pego a escalação do Flamengo, né, e vejo talvez 5 jogadores que teoricamente marcam um pouco. Né? Quem? Marcavam um pouco. No Flamengo atual, não tem característica Bruno Henrique, como marcação. Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta 4, Gerson. E Gerson. E mesmo o Arão não era considerado um bom marcador, né? Isso aqui não vai dar certo. Esse time com a bola eu sei que joga, mas sem a bola não vai